como fazer carvão na calheira ou fazer carvão dentro da terra numa vala. Neste vídeo eu vou te dar o passo a passo para que você consiga fazer até mesmo no chão carvão vegetal. Exatamente, neste vídeo eu vou te dar um passo a passo de uma técnica milenar de produzir carvão vegetal. E no final desse vídeo eu vou revelar um segredo que os nossos antepassados já sabiam fazer carvão vegetal e que você pode aplicar em qualquer produção de carvão vegetal. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha que nós já vamos falar sobre esse tema. Aqui é o professor Daniel, sejam bem-vindos, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoaria Perfeita e Academia do Carvão. Neste vídeo de hoje estou falando sobre o tema como fazer carvão na terra. Para que você possa aprender, eu vou compartilhar contigo agora a minha tela. Observem aí, gente, o que é um fornos de carvão feito no solo, sobre o chão. Vocês estão observando aí, do lado esquerdo, onde está o mouse, vou clicar aqui, ó, acabei de clicar, um forno de terra sendo carbonizado, um forno parecendo uma pirâmide. E aqui do lado direito, vocês observam um forno retangular sendo preso, né, com madeiras, duas formas diferentes de produzir carvão. A produção de carvão vegetal, gente, na terra, ela acontece da mesma forma que acontece nos fornos retangulares e circulares. Não existe diferença. Pode parecer complicado, mas fazer carvão na terra é muito fácil. Eu aprendi a fazer carvão na terra alguns anos depois que eu havia aprendido a fazer carvão em fornos metálicos, que foi forno container. Eu fui para o exterior. Eu fui para a América Central, mais especificamente na Nicarágua, num programa de relações exteriores, e lá eu pude aprender com o povo de lá como fazer carvão na terra, e é muito fácil. Depois disso eu aprendi a fazer carvão também a partir de casca de arroz aqui no Brasil, com alguns produtores, com um produtor especificamente do Espírito Santo, que fazia casca de arroz carbonizada, utilizando o próprio material da casca carbonizada, que segue os mesmos princípios de fazer carvão no chão. Bom, então o jeito de fazer carvão, gente, não mudou. É uma técnica milenar, algo que veio lá dos nossos antepassados. E surgiu quando surgiu o fogo. O homem aprendeu a domar o fogo lá no passado, teve a evolução lá de primeiro ter o fogo, depois cuidar das fogueiras, depois criar alguns combustíveis, né, para não deixar para formar as tochas humanas, até que o homem conseguiu carbonizar a madeira. Observem aqui uma outra foto interessante de uma outra região no mundo, produzindo carvão vegetal também no chão, utilizando folhas, solos e coisas do tipo. Existe no Brasil, existe em outros países, é algo comum ainda no mundo. Entretanto, essa tecnologia vem mudando, mas ela traz ensinamentos importantes para nós. Então vamos seguir aqui, gente. Quais são as vantagens, então, do forno de terra? Primeiro, eu posso fazer o carvão onde eu colho a madeira. Então, se eu derrubei a madeira, eu praticamente abro um buraco no chão, jogo e faço carvão. Grande vantagem, não tenho baldeio praticamente, não tenho transporte de madeira. Isso já é uma grande vantagem do forno de terra. A segunda, o investimento é quase nulo, né? É abrir buraco e praticamente eu não gasto dinheiro com materiais para construir um forno. Terceiro, não preciso de projeto nem de material externo. Preciso de técnica, como vocês vão aprender aqui agora. Mas eu não preciso de um projeto, eu posso criar o meu projeto dentro da área onde eu produzo carvão. Basicamente, a cada nova batelada eu vou ter, logicamente, o custo de montar e desmontar o forno. E quais são as desvantagens, gente? As desvantagens, primeiro, baixo rendimento gravimétrico. O que é baixo rendimento gravimétrico? É baixa relação entre a madeira que eu tenho e o carvão. Ou seja, eu produzo pouco carvão com muita madeira. Quando eu tenho um forno de alvenaria mais controlado, um forno mais refinado, eu vou produzir mais carvão com a mesma quantidade de madeira. Se sua madeira é muito barata, não tem problema, mas cada dia mais a madeira se torna mais cara, ou a biomassa se torna mais cara, e eu acabo tendo impacto significativo nesta conversão. Então essa é a primeira desvantagem. A segunda, eu não consigo mecanizar. Como que eu mecanizo um forno de terra? Eu vou conseguir nos fornos retangulares, fornos metálicos, tecnologias mais evoluídas, e não irei conseguir com fornos de terra.
praticamente todo o serviço ele tem que ser feito manualmente. Terceira desvantagem, contaminação do carvão com terra, ou seja, eu misturo ali, acaba caindo terra, por mais que eu tenha técnicas de tentar separar ali, o carvão estará contaminado. E eu praticamente terei dificuldades de treinar, porque acaba se tornando uma arte da condução. E eu vou mostrar aqui agora como que você conduz esta arte de produzir carvão na terra. Bom, gente, o que eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento. Tem pessoas que já me procuraram aqui no canal, querendo converter a sua produção de vala, na terra ou na vala, para uma tecnologia diferente, um forno mecanizado ou semi-mecanizado. Então, um agradecimento aqui. Até gente do exterior que me procurou para buscar projetos alternativos com relação a isso. Gente aí de regiões da Arábia, regiões da África, regiões da América Central que me procuraram para fazer essa conversão. Um grande abraço para cada um de vocês. E aproveitar e falar o seguinte, vou deixar aqui na primeira linha do link da descrição aqui, para você adquirir o curso Academia do Carvão, que você tem mais de 100 aulas, todas organizadas num passo a passo definitivo, para que você se torne um expert de carvão vegetal e ganhe muito dinheiro com isso. Uma vez que você vai aprender todas as nuances, todas as técnicas que são importantes para que você produza carvão. Vai ficar aqui abaixo também, logo abaixo do link da Academia de Carvão, o link para agendamento das consultorias remotas em carvão vegetal. Você precisa de um projeto, precisa de uma consultoria, tirar dúvida com carvão e quer ganhar dinheiro com o aprendizado, basta fazer o agendamento da sua consultoria remota, tá? E meus clientes que fazem consultoria comigo e projeto, todos ganham dinheiro, ok? Se quiser também não fazer a consultoria e não quiser a Academia do Carvão, não tem problema. Aprende aqui no YouTube de graça, que eu te garanto que você já vai ganhar muito dinheiro, ok? Vamos seguir então o nosso vídeo aqui, falando sobre como fazer carvão na caeira. Observe aí, gente, a confecção de um forno caeira aqui, praticamente do lado esquerdo, onde eu estou clicando aqui, ó, colocando lenha em pé, um em cima da outra, formando uma pirâmide. Depois essa pirâmide ela é coberta com folhas e depois com terra e faz como se fosse um forno elevado, só que em vez de eu ter tijolo, igual um forninho rabo quente, eu tenho um formato de um forno circular ali com características típicas. E aqui do lado, o forno carbonizando, ou seja, já está coberto por terra. Existe uma entrada de ar que acontece na região anterior e uma saída de fumaça. Muito simples, muito prático, muito barato. Vamos aqui para o próximo slide. Olha aí a confecção do mesmo forno, tá, gente? Isso aqui no continente africano. Algumas madeiras mais finas, típicas de cerrado, sendo confeccionadas, como vocês estão vendo aqui. E aqui o forno em carbonização, já coberto com terra, e o processo de carbonização acontecendo. Então é algo que acontece ao longo do mundo. E como que acontece isso, gente? Isso é muito fácil de acontecer. Basicamente eu tenho terra, eu abro um buraco no chão, eu coloco folhas verdes, como se fosse uma camada impermeável. Dentro desta, logo depois das folhas verdes, eu coloco a madeira, cubro com folhas verdes, pode ser bananeira, pode ser uma outra folha, mas geralmente é necessário algo verde e úmido para poder criar um isolamento. E depois eu cubro com terra. Coloco fogo e vou conduzindo o processo com entrada de ar e saída de fumaça, assim como nos fornos tradicionais. Deixe-me passar para o próximo slide, olha só. Então eu ponho fogo onde está escrito aqui, ó, entrada de ar, tá vendo aqui meu mouse, ó? Eu coloco fogo aqui, geralmente no sentido contrário do vento, então o vento está no sentido da esquerda para a direita, tá correndo neste sentido, tá? E eu tenho aqui, ó, neste sentido aqui, entrada de ar e saída de fumaça. E à medida que vai carbonizando e saindo a fumaça, a carga ela vai reduzindo o tamanho, a madeira ela perde volume. Então você percebe o monte de terra e abaixando. E à medida que vai abaixando, você vai tampando as entradas e abrindo novas. É como se você abrisse e fechasse nos fornos rabo quentes, as baianas, filas e tatus. Eu vou deixar aqui, ó, em algum link, como fazer carvão no forno rabo quente. O princípio de fazer carvão no forno rabo quente é o mesmo de fazer no forno de terra. O princípio de fazer carvão no forno retangular é o mesmo de fazer no forno de terra horizontal. A diferença é só a questão do posicionamento da lenha. Então é muito fácil fazer carvão. Existe, logicamente, toda a técnica. Se, por exemplo, o vento está do leste-oeste, você vai colocar fogo no leste
e vai tirar fumaça no oeste. Basicamente é essa a relação do vento predominante e você vai abrindo e fechando de acordo com o procedimento. Olha aqui um slide que explica isso. Olha o forno que eu mostrei para vocês, tá? Esse aqui é um forno horizontal, a madeira foi colocada deitada. Quando eu coloco ela deitada, eu faço uma condução típica de forno retangular, que eu vou abrindo e fechando, o que a gente chama dos tatus, que é no pé do forno. Então eu saio do lado que eu coloquei fogo para o lado que sai a fumaça. É muito parecido com a técnica ótima de carbonização. Então eu tenho aqui, ó, cliquei lá, ó, a entrada de ar aqui, existe o processo de pirólise e a saída de fumaça um pouco mais adiante. Olha só um outro forno aqui, gente. Olha aqui onde está a setinha branca, tá vendo? Ó, tem um buraco aqui. E a saída de fumaça é lá na frente. Isso aqui também é um forno de solo com a linha colocada deitada, como se fosse no sentido horizontal. Então, eu tenho entrada de ar aqui, eu vai tendo a pirólise, a carbonização, e a saída de fumaça lá na frente. Observem aqui um outro forno, tá, gente? Típico retangular. Agora foi elevado um pouco mais, foi feito como se fosse uma estrutura para que coubesse mais madeira. E ainda colocou uma chaminézinha de metal, ou seja, eu tenho uma chaminé igual um forno tradicional, um forno de chaminé de superfície, seja ele circular ou retangular. Ou seja, esses fornos de terra já eram precursores dos nossos fornos atuais em formatos de produção de carvão vegetal. Olha aqui também outra confecção aqui, quando eu coloco a linha levemente em pé, que ela está um pouquinho deitada, eu tenho uma configuração muito parecida com um forno rabo quente. Olha a formação aqui do forno, parecendo um forninho rabo quente. Ele é então coberto, coloca-se as folhas, coloca-se a terra, dá ignição igual um forno tradicional e conduz a carbonização. A diferença é que geralmente o forno de alvenaria ele fica fixo e a carga diminui. O de terra ele acompanha a diminuição da carga, então reduz em cerca de 50% o volume. E aqui vai se colocando terra e tirando, né, como se fosse abrindo e fechando entradas de ar e controlando a carbonização. Ok? Então, basicamente acontece. Eu puxei algumas imagens, tá, gente, de técnicas no mundo que o pessoal utiliza, no Brasil, em outros países. Então, é ensinado, tá vendo? Ó, aparecendo um forno, rabo quente, a chaminé, a saída. Aqui um outro forno típico, parecendo um forno de superfície com chaminé, também de condução de carbonização em outros países. Olha um outro forno aqui também, agora um forno retangular parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Ou seja, faz toda a estrutura e isso é ensinado em outros países. Como conduzir carvão numa vala no chão. Eu estou mostrando para vocês como é simples, como é prático, que é possível que você faça isso também. Então tem a vegetação, tem a carga, tem um direcionamento da madeira, tudo isso que a gente aprende, que eu ensino aqui, nossos antepassados já tinham noção e por intuição e bom senso já aplicavam e tem pessoas que aplicam até hoje no solo. Olha aqui, gente, abrindo no solo, né, como é que seria o posicionamento, a entrada de ar, onde eu estou colocando aqui ó, o mouse, vocês observem, e aqui a saída da chaminé. Ou seja, fazer carvão no solo é uma técnica, gente, muito simples, dominada em muitos países e que você pode melhorar. Aqui já tem e pode trazer algum desses conceitos do forno de terra para nossas tecnologias tradicionais. Então, o que nós fazemos hoje em produção de carvão vegetal nada mais é do que um refinamento do que os nossos antepassados já faziam. Fique ligado que eu vou fazer outros vídeos, o próximo vídeo aqui vai ser sobre como fazer carvão no tambor, então fique ligado. Vou deixar no card aqui, eu vou deixar aqui no final deste vídeo para que você possa acompanhar. Ó, sucesso nos seus empreendimentos de carvão, sucesso nos seus projetos de vida. Um grande abraço, fiquem com Deus, até breve, tchau!